Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo para o canal Autismo na Pele. Hoje nossa conversa vai ser sobre educação, sobre o autismo, por isso nós estamos aqui com a professora Yara, com a professora Fernanda, que é mãe do pequeno Benício, que é autista, com a professora Maria, que é professora de AEE e também estudante de psicologia, né? A professora Yara, mais uma vez, retornando, ela é a nossa secretária de educação do município daqui de Santa Quitéria, né? E é um grande prazer tê-la hoje no nosso canal, certo? Sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós amamos, né? Todas nós, nas nossas diferentes áreas, nós amamos crianças, né? Com deficiência, crianças autistas, e nós estamos aqui, né? Nós somos apaixonadas pela nossa bandeira azul, pela nossa causa, né? E aí nós vamos falar hoje um pouquinho, nós vamos iniciar sobre com uma pergunta assim: tem um autista em sala de aula? Tem um autista em sala de aula. E agora? O que se deve, o que um professor deve buscar, deve olhar, né? Como é que vocês... Eu quero que cada uma de vocês me digam sobre qual a importância de buscar e de pesquisar e de se sensibilizar, né, com uma criança autista, com Down, com TDAH ou com qualquer que seja outra situação em sala de aula. Muito bem. Então, trabalhar com a criança, né, em a sua particularidade, é entender primeiro o que a criança está ali e como que a criança vai entender sobre determinadas situações ou seu aprendizado. Muito importante ressaltar a questão do AEE, que é o atendimento educacional especializado, que agora está com essa bandeira gigantesca que a escola está abraçando. O que acontece? Primeiro, temos que olhar profundamente para essa criança, entender qual é essa dificuldade que ele está tendo no momento. E aí, a partir de então, usar um recurso que é muito indicado, que é o recurso lúdico, onde a criança vai se desenvolver, vai acreditar mais no seu potencial e a partir dali vai, caminhar e compreender mais sobre como que está o seu aprendizado, seu desenvolvimento e tudo isso, né? E assim, é sensibilizar com o que a criança pode estar oferecendo no momento. Você não pode pegar e dizer assim, você tem que fazer isso. Não, reconhecer o limite da criança, instruir a criança conforme o seu tempo, tá? Então é muito importante entender que a criança está ali com TEA ou com outra deficiência e tudo mais, mas você entender que ela não é só o diagnóstico dela, ela pode ir muito mais além. Então ela está ali com a capacidade para aprender. Então desenvolva, acredite, porque quando você acredita enquanto professor, enquanto auxiliar, você sim vai estar repassando para a criança e a criança sente essa confiança. Então aí vai ter um vínculo, crie vínculos, né, para que ela possa desenvolver. E trazendo mais essa questão de como lidar com essa criança dentro de sala, é saber que ela tem ali, é o ambiente dela, é o momento dela. Se não fosse para estar com ela dentro da sala, não seria inclusão, seria exclusão, né? Então, é incluir essa criança e entender as suas particularidades como a sua essência, porque eles têm muito o que oferecer. A gente está ali para dar suporte, mas você aprende tanto. É um jeitinho, eu lembro tanto que inclusive o seu filho, né? Ele faz um D. Pra mim, um D é pegar o tracinho, fazer a rodinha aqui e tá ali. Desde Davi maiúsculo. Para ele, não. A sequência é totalmente diferente. Vem a rodinha, vem o traçado e tudo mais. Então, assim, é muito diferente do que é para me ver e do que é para ele ver. Então, quando a gente menciona e fala assim, autismo com amor, é esse olhar clínico, é esse olhar mais, dizer, não, opa, aqui é o momento dele, é o espaço dele, é o jeito dele. E se permitir junto com ele. Quando você se permite junto com a criança, do momento que ela está ali oferecendo ali, aí você vê que tudo vai fazer diferença. Que o aprendizado, ele fica mais acessível. O aprendizado, ele fica muito mais, construto. Então, assim,
é não se deixar fechar, mas se deixar ir e ir junto com ele, sabe? Olhar esse desenvolvimento a mais e não se prender. Sabe, às vezes a gente chega assim, enquanto professor, o que eu vou fazer com essa criança? Como que eu devo interagir com essa criança? Tá, mas olhe só um pouquinho para a maneira de ser dela. E eles também ensinam, né? Eles não só, a gente não só ensina eles, mas a gente aprende muito com eles. E os demais, os outros alunos aprendem a conviver com a diferença, aprendem a respeitar, né? Isso que eu sempre falo, que um aluno com Down, um aluno autista, ou qualquer que seja a sua deficiência em sala de aula, ele tem muito, não só a aprender, mas ele tem muito a ensinar, não só ao professor, mas também aos seus colegas. Sim. Não é verdade? É, muita verdade. Inclusive, quando você tem uma criança com TEA, é sempre bom falar para as outras crianças. Porque tem crianças que os pais não repassam essa informação, ou a criança já não entende, ou por conta da ecolalia, por exemplo, a criança tá ali repetindo, ele, tia, mas por que essa repetição do meu coleguinha? Tia, o que está acontecendo? Aí você vai lá de uma forma, explica e diz, olha, isso aqui faz parte disso e tudo mais. Quando você explica para outra criança, fica muito mais acessível. Sim. Sabe, a interligação, a forma dela agir também. Então é muito disso. Eu lembro muito que eu tive que fazer isso com todas as crianças dentro de sala. E a partir de então, quando eu fiz isso, pronto, a interação social ali, o ambiente mudou, tudo muda. Então, é você realmente explicar. E eu percebi que às vezes os pais, eles escondem muito esse lado, não só da explicação de um filho com TEA, né? Porque às vezes o pai quer amenizar a situação. Não, filho, isso aqui você não pode fazer porque machuca. Tá, mas machuca o porquê disso? O que vai diferir tanto, sabe? É verdade. E dentro da escola tem muito disso, da gente levar a explicação para o aluno, não deixar só numa base teórica, dizer não pode, não faça isso. Poxa, a criança já recebe tanto não. É tanto não, sabe? É não pra gente, é difícil, imagina uma criança. Então, é levar de um jeito mais, sabe, eficaz, assim, de uma forma mais lúdica, realmente, para a criança. E você vê que a forma lúdica, a criança aprende muito, é uma diversidade, é onde a criança vai descobrir o potencial dela. Gente, é muito bom, é muito bom. É bem então, é um gratificante, recurso. né? Ver que a evolução deles a cada dia dentro de sala de aula e o que as outras crianças também aprendem. Porque o que eu noto, lá na sala de aula que o Davi frequenta, eu noto que todos os alunos, eles têm um olhar mais sensível, eles são mais sensíveis, eles estão sempre preocupados. O Davi chegou, uma menina até comentou assim, eu estudo com o Davi é um aluno super educado. E assim, eles aprendem com eles também, né? Porque isso é muito importante a gente ressaltar, que um aluno com TEA, um aluno com Down, um aluno com qualquer outra deficiência, ele não está em sala de aula para atrapalhar, ele está ali para aprender, como qualquer outro aluno, e ele está ali também para ensinar os nossos filhos, né? Os nossos filhos típicos, né? Que eu coloco assim. Olá, bom dia. Primeiro é um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui com pais, né? Porque eu penso que o primeiro passo é os pais realmente, como eu sempre digo, tomarem posse daquilo que é seu. E o que é de vocês é o tesourinho que vocês têm em casa e precisam fazer toda uma sociedade, todo um mundo compreender que eles existem, que eles são seres humanos como outro qualquer e que eles precisam de respeito como todos os seres humanos e como todas as crianças. Assim como diz o Estatuto da Criança e Adolescente, como diz Salamanca, como diz todos os documentos que dizem que a gente precisa respeitar as diferenças. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, nessa conversa. Falar o que eu vou falar desta moça, né? O que eu vou comentar do comentário desta moça? Eu vou dizer que bom que você veio, que bom que você está na rede, que bom que você está conosco. Hoje eu aceitei o convite dos meninos para estar aqui, não como secretária de educação, né, mas como professora. Claro que o cargo não vai ficar lá fora, ele está aqui comigo, mas eu vim como professora, como psicopedagoga que sou, como alguém que é tia de autistas e que convive com essa situação já desde elas bebê, né, das duas meninas bebê, agora mais recente aí a investigação de um terceiro sobrinho. Então, a gente precisa
ter na rede, aqui falando enquanto o cargo, ter na rede as pessoas que realmente pensem como você. Pessoas que realmente queiram se dedicar, pessoas que estejam dispostas até a estar com você para aprender um pouco mais. Porque você não está apenas como a EE, você traz uma bagagem do seu curso de psicologia. E isso faz uma enorme diferença na sala de aula. Isso faz uma enorme diferença no convívio com essas crianças e na forma do trato, da socialização dessas crianças. Então, por que ela fala de interação, de socialização, ela fala dessa verdade passada em absoluto, mas é porque ela está trazendo a psicologia para a sala de aula e colocando a psicologia que ela está estudando em prática. Então, isso vai fazer uma enorme diferença, não para os filhos que ela esteja acompanhando, né, de vocês ou de outros, mas para toda a rede escolar, porque acaba fazendo uma diferença para os outros que são alunos típicos, né? E aí vai tanto o típico como o atípico, ele vai entrar na mesma leva de entendimento, porque ele está ali com uma psicóloga presente em formação, mas já com preceitos psicológicos. E isso vai fazer uma grande diferença. Que bom que você veio. E aí eu gostaria que a professora Fernanda nos fizesse um comentário sobre a questão da sociedade, né? Nós temos muita questão da sociedade. Por que eu pedi para a professora Fernanda fazer esse comentário? Porque além de professora e atuar na rede de ensino estadual, ela também é mãe do Benício, né, que é autista. E aí a gente tem levantado essa bandeira contra a discriminação, contra o preconceito, contra a desinformação. Eu gostaria que você, Fernanda, nos fizesse um comentário sobre essa questão da sociedade. O que é preciso... porque é preciso a gente falar de autismo, é preciso a gente falar de preconceito, é preciso a gente desnaturalizar esse preconceito absurdo que existe e que só maltrata, né? Que só reduz, que só deixa os nossos filhos, não só os nossos filhos, mas todo tipo de preconceito, a gente precisa evitar, né? A gente precisa falar, problematizar, porque independente do autismo, independente da condição, independente de ser atípico ou não, eles são cidadãos, são seres humanos e eles precisam estar inseridos dentro de sala de aula, na sociedade. Enfim, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa batalha aí contra o preconceito. Nete, o que a gente está vendo ainda hoje, né, que tem muito preconceito ainda por parte dos pais, né? Acho que o preconceito ele está ainda começando lá dentro de casa. Isso é verdade. E se nós pais não aceitarmos, como que a sociedade vai aceitar? Então, esse ponto é muito importante e ainda precisa mudar, né? O momento que eu aceito, eu tenho um filho autista, né? Eu não deixo só na mão da sociedade, do município, do estado. Eu tenho meus deveres como mãe, né? Como mãe, como pai, de buscar, de fazer tudo o que eu posso para essa criança. Para ajudar. Para ajudar, né? A gente sabe que o autismo não tem cura. O que eu posso dar? O que eu posso ofertar? Né? São as terapias. Então, eu saio da minha rotina normal do dia a dia e assumo um compromisso de mãe de autista. De mãe de autista. Porque né? a gente sabe que enquanto os outros pais levam os filhos para o futebol, para aula de balé, nós levamos os nossos para a terapia. Né? Justamente. E aí é meio que o contrário, mas para ajudá-los também, para que no futuro eles possam ter uma qualidade de vida razoável, né? Uma qualidade de vida boa. O que a gente sonha? Todo mundo sonha, né? Que os filhos sejam formados, que eles se casam. E aí a gente se pergunta, e aí, o meu vai fazer isso? Não vai, né? Então a gente tenta fazer de tudo para que ele alcance, né, esses objetivos. Então essa questão do preconceito, eu acho que precisa sim mudar, primeiro dentro de casa, para a sociedade aceitar. Verdade. Né? Até hoje eu, né, sempre aceitei desde o primeiro momento. Não tive ainda, né, não passei por nenhum momento de preconceito, mas a gente vê, a gente sabe que tem, a gente... Ou às vezes eu não quero, não olho, né? Não dou muita importância, né? Mas como é triste e como é importante quando todo mundo aceita, lá dentro da sala de aula, vindo dos professores, né? Quando esses professores trabalham com amor, como a Maria que trabalha, a gente vê um resultado diferente, a gente vê uma evolução muito grande.
né? Então, eles têm esse direito de estar incluídos na sociedade, eles têm esse direito de estar incluídos lá dentro da sala de aula normal, né? Tanto eles aprendem como ensinam, né? E a sala de aula regular para eles é muito importante, porque eles, autistas e outras deficiências, eles aprendem vendo, imitando, né? Então, essa inclusão é muito importante para eles. E eu acredito que está mudando, né? A gente já teve, nesse ano, a gente teve um avanço muito grande, né? Aqui com a nossa secretária de Educação, né? Com a AMA, a PAI. Eu acho que quando todo mundo se junta assim, nesse engajamento, a sociedade recebe bem, aceita, né? E a gente vai ter avanços, sim, aqui na nossa cidade, em outras cidades que a gente já está dando o exemplo, outras cidades estão nos seguindo e vai melhorar, né? A gente tem essa esperança, sim, e que eles possam aí terem as suas profissões, né? Ter seus relacionamentos que sejam aceitos, né, para os outros pais. E que um dia a gente não precise brigar por inclusão, né, mas falar de convivência.